Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer eu vou iniciar esse novo projetinho. Eu já separei as cores aqui, que é sépia, azul caribe, verdigrama, deixa eu ver se dá pra ver. Verdigrama. Branco, diluente ou clareador diluidinho. E eu vou deixar aberto aqui deixar aberto assim o visual completo para vocês verem como é que a gente vai misturar as tintas. Então, eu fiz o fundo e agora nós vamos fazer as folhinhas. Então, como é que nós vamos fazer a cor? Nós vamos pegar o verdigrama um pouquinho, o azul caribe um pouquinho, mais azul, um pouquinho de sépia, bem menos sépia. Sépia. Aí vai dar esse verde lindo aqui. Muito bonito. Um pouquinho mais de azul. Até ficar assim da corzinha aqui, a gente curte. Agora eu vou deixar essa mistura pra lá. Vou botar um pouco de branco aqui. Então, nós fizemos uma mistura e clareamos uma parte da mistura com a tinta branca. Vou colocar uma pintinha de azul pra ver se é. Por que essa mistura? Porque eu fiz o fundo nas tonalidades azuladas. E com essa misturinha aqui também. Terminando com sépia. Então, a gente vai vir. Vamos achar o meio. Aí, eu venho aqui. Com a mesma cor, eu venho aqui. Desse lado. Pontinha. Agora, eu vou pegar o meu paninho aqui, ó. Tem que estar sempre na mão. Vou pegar essa misturinha mais clara. O branco. Limpo o meu pincel para descarregar. Aqui com o sépia eu marco o meio novamente. E vou sombrear. Essa folha tá por baixo das outras, então, ela é mais escurinha aqui. Brincadeirinha, né? Vou vir com esse pincel que eu acho muito mais fácil de trabalhar. Porque aqui a gente trabalhando com muito clareador. Certo? Essa folha, ela já tá por cima. E ela tá caindo, assim. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou botar claridade aqui pra preservar. Já vou colocar um pouquinho de branco aqui e aqui. Agora, aqui eu venho com essa corzinha. E essa cor mais escura.
Eu venho aqui, porque essa parte está por baixo dessa folha. Só pelo desenho dá pra perceber. A gente, quando vai pintar, a gente tem que treinar muito o olhar. Com o passar do tempo, vocês vão enxergar rapidinho o que tá por baixo, o que tá por cima, a direção da luz e a direção das sombras. É uma folha bem mais clara, então eu vou colocar mais branco. Vou pôr aqui também. Sem se preocupar muito com o formato, sem se preocupar muito em alisar. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar assim, tá vendo? Vou riscar aqui a nervura central. Essa parte aqui tá por baixo aqui. E essa parte aqui também, ela é sempre mais escurinha. O biquinho dela aqui vai ser mais escurinho, porque ele tá descendo. Então, a gente vai escurecer aqui a parte de baixo. Agora, eu vou passar o sépia aqui no meio. Olha lá como aprofundou. E vou colocar um tiquinho do branco aqui mais pra cá também. Então, as folhas ficam simplesmente maravilhosas. Aqui eu vou começar com o branco aqui, ó. Vou achar o meio. Passar o clareador, né? Vou achar o meio. Sempre tiro assim, ó, pra que a pontinha fique bem fininha. Então, eu vou achar o meio. Achei o meio, eu escolho um dos lados para clarear e um dos lados para escurecer. Então, aqui, eu vou botar aqui embaixo, o pezinho da folha é mais escuro, vou tirar pra cá essa metade da folha, que é mais escura. Aqui tá por baixo da rosa, tá por baixo de duas rosas aqui essa folha. Então, eu marco a sombra. Agora, eu venho com essa cor mais clara, esfumando pra cá. Pouca tinta. E eu já defini a minha folha. Eu vou pegar só no cantinho do pincel aqui, ó. E vou vir novamente aqui, marcando o meio. E marcando a profundidade aqui dessa folha. Eu gosto de vir voltando e já dando um acabamento no que já puxou um pouquinho a tinta. Então, pronto. Aqui, com o branco, a gente já vem dando uma marcadinha na claridade. Esse lado, eu aplico o branco e dou uma puxadinha. Não clareio pra cá, porque aqui não tem claridade. Aqui. Tem que ficar aqui em cima, pra dar a impressão que ela dobrou. Tiquinho de sépia. Agora, a gente vai fazer... Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Pegar um pouquinho de branco. Peguei água, peguei branco, deixei bem molinho. Pego um pincel médio, de comprimento médio. E vou fazer o filetado em branco aqui. Vou filetar aqui em branco. Porque aqui tá tudo escuro, não aparece, então eu fileto com branco.
Não adiantaria filetar com sépia por aqui. Posso passar também um reforço aqui nessa claridade. Aqui também eu vou filetar com branco. Aqui, com branco. O filetado, ele é um contorninho bem assim, aleatório. Quase não contorna, você dá uns toques. Vou marcar a nervura central com o branco também, pra fazer uma gracinha. E agora, a mesma coisa que eu fiz aqui com o branco, eu vou fazer com o sépia. Vou pegar um tiquinho de água. Ou se você dilui com Fashion Color, esse produto também pode usar. Olha, ele não é uma coisa muito aguada para não abrir, mas também não é uma tinta durinha, é bem fluida. Ó, eu pego, ponho o pincel e saio girando para fazer a pontinha do pincel. Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou fazer. Nota também que fica mais claro o sépia diluído. Mas será que eu tô enxergando aqui, gente? Ó. Nessa fase, você pode pegar mais embaixo no pincel. Aqui eu vou marcar o meio de novo. E vou. Se de repente você marcar grosso, né, que sai grossinho, não tem problema. Você vem com esse pincel aqui, ó. Passa aqui do lado que ele fica fininho. Como se você limpasse a tinta. Agora, aqui, eu gosto, né? Não sei se todo mundo gosta. Mas eu gosto muito de fazer esse biquinho. E venho dando movimento aqui. Nessa folhinha. Aqui já tem o contorno de branco. Então, eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui eu vou virar pra baixo. É sempre bom filetar. E assim nós fizemos as folhinhas. Conforme as folhinhas estão no arranjo, elas podem estar mais claras, podem estar mais escuras, podem estar mais indefinidas. Então, as folhinhas mais indefinidas, de onde elas vêm? Vou pegar aqui um pituar. De onde elas vêm? Elas vêm daqui, ó. Com bastante azul. Bastante clareador. Aí, eu venho aqui. E puxo umas folhinhas aleatórias. Deixo aqui bem transparente, ó. Porque o clareador deixa a tinta transparente. Vem aonde eu achar que eu devo colocar um pouquinho mais de folhas, folhas fantasma, aquelas folhinhas que estão longe. Vendo, ó? Tem folhinhas para todo lado. Isso dá movimento no arranjo e também deixa o arranjo mais cheinho, certo? Então, eu vou colocando. Eu gosto de colocar assim de 3 em 3, mas você pode colocar
do jeitinho que você achar que fica mais bonito, certo? Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui novamente nessa misturinha, que tá bem diluidinha. Coloco um verde, coloco um azul. Pra quê? Pra não deixar assim tão forte. Os traços aqui dos galinhos, ó. Porque aqui, esses galinhos, eles não podem ser com sépia, senão eles vão chegar muito pra frente. Eles vão dar a intenção de que estão muito próximos. E eles têm que dar a intenção de que eles estão longe. O azul, ele faz esse papel de afastar, porque ele é uma cor fria. Em tudo que eu misturo azul, eu esfrio essa cor. As cores frias dão noção de distância. Então, se eu botar aqui um galinho mais azulado aqui lá no fundo, vai dar a impressão que ele é o quê? Longínquo, certo? Então, aqui eu venho fazendo. Às vezes nem precisa fazer, mas eu gosto de fazer, porque eu não gosto de pensar que as folhas estão voando, né? Do nada. Eu gosto de saber que as folhas, elas estão vindo de algum lugar. Então, aqui, ponho, conecto com esse, vem. E assim, também gosto assim de colocar as folhinhas mais trabalhadinhas, que é assim, ó. Bota aqui o pincel na diagonal e gira. Então, essas aqui eu faço aqui mais próximo. Você tá vendo que também concentra menos tinta, mais tinta do que aqui. Então, ela é menos transparente. Então, eu posso botar aqui, aqui, aqui. Vou colocar nessas folhinhas aqui também, que eu quero dar a intenção de que elas estejam mais lá no fundo. Aí, eu vou pegar até um pouquinho de branco aqui, ó, pra clarear mais. Porque elas são umas folhinhas já meio mal feitas, assim, né? Não tá tão certinha como essas aqui. Isso significa que elas estão ao longe. Passar o branco para clarear bem elas. Isso vai dar uma noção assim de longe. Estou longe, está longe. Eu venho aqui, boto um galinho. Engraçado, né? Que aqui não ficou, não sombreou. Vou pegar branco. O azul não pegou aqui, não sombreou. É, porque o sombreado aqui eu fiz com essas mesmas cores, mais o branco na borda. Um dia eu vou ensinar vocês a fazer fundo, mas eu sei que ninguém gosta de fazer, então eu evito de colocar no canal. Mas tem vídeo aí mostrando como faz fundo. Mas os meus vídeos, as minhas pinturas, você vê, elas têm muito tempo no canal. Meu canal é muito antigo. E até por isso, as pinturas mudam, né? Meu jeito de pintar muda. Eu vou até retirar os vídeos antigos. Por quê?
Porque o que eu pintava antes já não é a mesma coisa que eu pinto hoje. Então, eu vou botar ali, ó. Vou dar uma escurecidinha aqui num pouco de sépia. Vou botar uma pintinhazinha. Aí, por cima do azul, já com o pincel bem descarregadinho. E olha como elas ficaram tão bonitinhas lá. Então, o que tá ao longe não tem detalhe. Essa é uma folha que tá de perto, então ela tem detalhes. A hora que secar mais, né? Porque ainda tá bem molhado, ainda tá saindo da mão. A hora que secar mais, a gente vem e retoca. Coloca mais claridade, onde for necessário. Coloca mais sombra, onde for necessário. Então, uma outra dica que eu quero dar pra vocês. Quando vocês pintarem algum elemento, vocês peguem o pano, levanta ele da tábua e deixa ele não tá colado aqui, ó, tá soltinho. Porque senão a cola gruda no pano atrás. Aí eu vou para outro elemento, tudo bem, vou para essas folhas, então aqui eu colo. Essas folhas aqui eu vou fazer bem mais clara. Então, eu vou fazer aqui uma misturinha bem mais clarinha, com bastante branco. E com esse branco é que eu vou fazer o meio aqui. Deixa eu achar o branco aqui, gente. Eu pego agora, eu gosto de espalhar a cor que eu coloquei com o clareador. Porque essa mesma cor ele vai deixando mais claro. E eu também vou colocando o branco aqui nessa borda. Todas as claridades dessa folha tem que ficar aqui pro lado de cima. Porque o sol não pode vir por aqui para uma e por aqui para outra. Então, isso é o que define o lado para que a nossa claridade vai. Então, aqui foi em cima, aqui vai em cima, e aqui vai em cima também, vai em cima da folhinha. Já vou colocando tudo de uma vez, para aproveitar a tinta que tá no pincel. Aqui também eu tenho uma... Vou pegar a tinta daqui. Vou misturar aqui. Vou misturar pra cá também. Nunca vamos esquecer, olha, eu vou fazer aqui um sépia bem mais claro. Pra fazer a linha aqui do meio. E a profundidade. Profundidade e a profundidade aqui. Por que que é necessário colocar essa tinta mais escura? É que é para dar a intenção de que a folhinha dobrou-se. Agora, eu vou pegar o Condor 421, vou pegar o sépia, vou marcar bem aqui o centro. Porque a nervura central, ela tem que ficar bem marcada. Vou pegar essa corzinha aqui que a gente fez e vou escurecer os pezinhos das folhas. Porque a folha lá embaixo, ela é sempre mais escurinha. Agora, eu vou voltar aqui no branco. Vou caprichar mais aqui nas claridades.
Aqui também. Vou aqui, ó, com um pouquinho de água. Vou pegar essa misturona aqui, vou pôr um pouquinho de sépia. Vê que ela tá bem azuladinha, tá uma cor mais clara. Vou tirar aqui, ó. E venho fazendo o meu filetado. Posso caprichar no movimento. Então, gente, não tem segredo. Vocês não precisam fazer com essas tintas, mas vocês podem fazer com a cor que vocês tiverem aí. Uma tinta você escurece, outra você clareia, e assim, sempre com as mesmas cores, você vai transformar em cores diferentes, para não ficar aquele festival, sabe, aquele carnaval na pintura, cada parte de uma cor. Então, embora pareça que são cores diferentes, elas têm todas a mesma matriz aqui, certo? Isso vai dar para vocês, assim, um profissionalismo, uma maturidade artística. A questão das misturas. Eu sei que tem gente que odeia misturar, eu também odiava. Mas você começa a notar que a sua pintura, ela fica muito melhor. Então, né? Por que não? Porque aí você pega um verde de um verde de outro, ela fica muito diferente. Aí fica um arranjo muito assim, matado, sabe? Dá uma impressão legal não. Ai, 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 cadê o meu branco? Meu branco. Ah, meu sépia. Meu sépia aqui, ele não tá tão duro. Vou tentar passar com esse. Se não der, eu faço uma diluição. Eu vou vir daqui. Vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Meu branquinho vai aqui do lado de fora das folhinhas. Vou dar uma filetadinha aqui pra folha aparecer. Não fica feio, fica bonito. Não tem problema fazer isso, porque é para embelezar a nossa pintura, né? E isso aqui dá muita leveza, dá movimento e fica bem legal. Bom, aqui se eu quiser posso vir com branco, aprofundar aqui, deixar ela mais clarinha. A folha manchadinha, ela fica linda. Passar um branquinho aqui para deixar a folha ainda com mais luz. Então, vocês estão vendo, olha. Esse conjunto de folhas, ele tá um pouquinho mais escuro, certo? Esse aqui tá completamente claro, porque aqui não tem sépia puro. Então, tanto esse conjunto quanto esse conjunto levaram as mesmas cores. Mas olha como ficou diferente. Em todas as partes verdes do meu arranjo, as sépalas, o botão, eles vão levar a cor feita a partir dessas cores que estão no prato, daquelas que a gente escolheu primeiro. Essa é uma aula bem didática, uma aula para você prestar atenção, uma aula para você treinar, repetir, ver bastante. Tem bastante, tô entregando aqui bastante conhecimento.
Então, eu espero que vocês aproveitem. Nós vamos continuar pintando esse arranjo amanhã, tá bom? Eu ainda não decidi qual vai ser as cores das rosas. Eu não gosto de fazer muito diferenciado as cores, não. Gosto de fazer mais ou menos ali também. Eu não gosto de botar uma vermelha, uma branca, uma rosa. Não gosto de botar uma vermelha, uma amarela e uma rosa. Não gosto. Eu acho que não fica bom. No meu gosto, né? Então, poderíamos colocar uma amarela, uma branca e a outra amarelinha aqui mais escura, porque tá por baixo. Coisas assim. Porque eu já pus o fundo azulado pensando no amarelo que eu ia colocar aqui. Mas eu tô pensando também em não fazer todas amarelas. Talvez colocar uma branca ou colocar uma rosa aqui. Aí vocês falam pra mim aí, quem assistiu até aqui, deixa aí a cor da rosa que vocês desejam pra amanhã. Deixa escrito aí pra mim. Eu vou saber que você honrou esta aula até o final. Então, gente, até amanhã. Deixe o nome da cor que vocês querem que eu faça a rosa amanhã. Eu vou escolher um palpite, certo? Aquele que ganhar eu faço. Porém, guardem bem essa aula das misturas de cores, porque é bem bacana, tá? Aqui tem muita tinta ainda para aproveitar, dá para fazer sépala, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu vou terminar, porque eu já ensinei, e amanhã a gente pega uma rosa, tá legal? Beijo, até amanhã.